Olá, amigos queridos! É uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E nós desejamos que no momento das nossas reflexões, todos os nossos amigos possam usufruir de paz, serenidade e alegria, e ao final dela, que nós possamos sentir que recebemos uma inspiração para uma vida melhor. Hoje nós iremos refletir em torno da importância de termos Jesus como mestre e no valor da doutrina espírita em nossa vida como uma diretriz de segurança. E para abrir a nossa reflexão, nós nos lembramos de uma passagem narrada pelo programa Momento Espírita, que nos permite pensar na importância de termos um rumo certo. A narrativa vai dizer assim que certa vez um jovem estava se preparando para fazer uma viagem para o exterior. Ele havia estudado, havia se formado, se qualificado e agora desejava aprimorar conhecimentos, por isso estava se preparando para passar uma temporada num outro país. E o avô, logo em alguns momentos antes de sua partida, chamou-o porque gostaria de fazer uma recomendação importante para ele. Ele pensou que o avô iria recomendar o que todos recomendavam, que ele não se esquecesse de nada, que todos os documentos fossem checados, porque afinal de contas ele iria para muito longe e se esquecesse alguma coisa importante seria um pouco difícil reaver. Mas o avô faz uma recomendação que a princípio o intriga, mas depois ele entende a profundidade da mensagem. O avô vai dizer assim: meu filho, você está prestes a viajar, vai fazer uma grande viagem, vai se deparar na sua vida com inúmeros caminhos e inúmeras possibilidades de escolha. É preciso ter em mente que cada escolha feita abrirá para nós novos caminhos. E seja como for, que a vida te apresente as situações. Se alguma escolha sua for se afastar daquilo que possa te tirar do rumo certo, não vale a pena a escolha. Mas se aquilo que você estiver escolhendo permitir que você se aprimore e cresça, então é possível persistir. O que eu quero desejar para você é que você nunca se esqueça do endereço de sua casa. Mas vô, o senhor acha possível que eu venha me esquecer do endereço da minha casa? Do nome da rua, do endereço onde eu me formei, onde eu cresci, me orientei? Mas o avô vai dizer certamente que não. Não é desse endereço que eu estou falando. O endereço que eu estou me referindo simboliza todo o conjunto de regras e de referências que fizeram de você um homem de bem. Tudo aquilo que você recebeu até o dia de hoje, que orientou a sua vida, é preciso que esteja sempre na sua mente, norteando os seus passos, aprimorando as suas conquistas. Então siga em frente, mas nunca se esqueça do endereço de sua casa. Quando nós acompanhamos essa narrativa, nós de imediato pensamos: não teria Jesus, quando esteve entre nós, nos oferecido um rumo certo? Como se nós tivéssemos com ele recebido uma diretriz de segurança, um endereço no qual nós poderíamos repousar um pouco para refazer a nossa vida? Certamente que sim. Jesus, quando esteve entre nós, foi aquele amigo querido, cujas lições orientaram a nossa vida para o melhor. Toda a sua proposta, todo o seu conjunto de lições tinha por finalidade nos ajudar a viver e a enfrentar a vida com a segurança possível. Por isso, lá no passado mesmo, aqueles que conviveram com ele o reconheceram na posição de mestre, um mestre querido, que falava como ninguém, que irradiava amor como ninguém e que tinha uma sabedoria que faltava mesmo aos homens mais cultos da época. Por isso, mestre foi um dos títulos mais bonitos e as suas lições sobreviveram ao tempo, orientando os nossos passos. Mas ele sabia que as gerações do porvir também deveriam receber essas lições, e é por isso que os seus discípulos iriam passando de um para o outro as lições recebidas, até que no futuro chegaria o momento em que Deus enviaria os seus emissários para trazer lições novas e relembrar aquelas lições primeiras que nem sempre puderam ser entendidas com a clareza devida. É assim que num dos últimos encontros de Jesus com os discípulos ele vai falar a respeito de que nunca nos deixaria a sós, que seguiria sempre conosco, nos ajudaria como sempre, por muito nos amar, iria nos auxiliar a vencer. Mas os discípulos percebem naquele dia em que eles estão comemorando a Páscoa judaica, que a fala de Jesus tem um tom de despedida,
E eles tentam entender o que é que o mestre está falando. Mas Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai para que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que guiará os vossos passos e lembrará tudo o que vos tenho dito. E mais do que isso, ensinará novas lições, porque muitas lições, para serem melhor entendidas, dependeriam da nossa evolução, do nosso progresso intelectual e moral, do nosso aprimoramento como ser, como espírito. Jesus, esse mestre querido, quando esteve entre nós, cumpriu o seu dever de nos ajudar a ter uma vida nova, e as suas lições sobreviveram ao tempo e continuam até hoje nos ajudando. Depois de Jesus, o amor de Deus continuou cuidando de todos nós e Jesus também, permitindo que em diversos momentos da humanidade, corações amigos, emissários divinos viessem ter conosco, trazendo lições que iriam aclarar o nosso caminho, o nosso entendimento, nos dar firmeza de ânimo, resistência espiritual. Dentre os muitos emissários que vieram, nós iríamos dizer que um deles, um discípulo querido de Jesus, foi Allan Kardec, que no século XIX renasceu, com a proposta, o compromisso de nos ajudar a ter um novo entendimento sobre a vida, um novo olhar sobre as coisas, sobre nós mesmos e um novo olhar também sobre as lições de Jesus. Porque o esforço de Allan Kardec iria funcionar para nós como aquela luz divina que nos ajudaria a entender as lições que ficaram sem explicação, como se tivessem ficado obscurecidas ou esquecidas. Então, quando Allan Kardec renasce entre nós no século XIX, ele vai iniciar a sua trajetória na singeleza com que todas as pessoas começam. Vai realizar os seus primeiros estudos naqueles tempos em que a França era o berço do conhecimento, num século de ciência, de mentes indagadoras, o século da filosofia, o século da renovação do pensamento. E Allan Kardec se forma, se constitui sob o amparo de Pestalozzi, aquele educador emérito que na Suíça orientava tantas vidas. A família de Allan Kardec o guia para que ele recebesse essa instrução. E uma vez instruído, quando ele já chega na vida adulta, ele vai dar início a uma trajetória linda de educador, em que tantas vidas serão orientadas, tantas pessoas serão conduzidas, tantos receberão norte, receberão rumo. Ainda na juventude, ele vai escrever muitos livros com temáticas de educação, voltados para a aritmética, novos planos educacionais, métodos de ensino, traduzirá obras para outros idiomas. As iniciais do seu nome vão estampar inúmeros livros, vai fazer parte de sociedades científicas, mas vai haver um momento em que Deus o convocará para o cumprimento de sua tarefa essencial, a tarefa essencial de revelar aos homens a existência do Espírito, de confirmar a imortalidade da alma, de demonstrar a possibilidade de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. E é Allan Kardec que nos ajudará a ter todo esse entendimento, porque naqueles dias em que ele vivia, fenômenos inexplicados começam a acontecer, os fenômenos que dariam origem ao Espiritismo. Nem todos entendiam o que estava acontecendo, os médiuns que existiam, como eles eram capazes de dar notícias, de permitir que outras mentes e inteligências falassem através deles. Mas aquilo que passava despercebido para a multidão ou inexplicado vai merecer de Allan Kardec a atenção devida, e ele vai se debruçar sobre o fenômeno e, com muita atenção e cuidado, vai coletando as informações e os ensinos que os espíritos superiores nos trazem para depois compor a obra que constitui a doutrina espírita. Quando ele publica o Livro dos Espíritos, quanto conhecimento chega para os homens que tinham tanta sede de luz. São orientações que nos lembram a bondade divina, que nos falam de uma vida que não perece, que nos mostram a possibilidade de progresso, de recomeço, de renovação. Fala dos amores que partiram para a vida maior, de quem nós temos tanta saudade. Fala da vida espiritual e fala das possibilidades que todos nós temos de nos aperfeiçoarmos moralmente. As obras básicas que Allan Kardec publicará, o Livro dos Espíritos,
o livro dos médiuns, o céu e o inferno, o livro A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita, funcionam para nós como um roteiro que nos ensinam a viver melhor. Mas uma pergunta nós poderíamos fazer: Allan Kardec não teria sido para nós a ponte que nos ajudou de novo a entender Jesus e a voltarmos para Jesus? Sem dúvida, porque toda a sua proposta nos ajuda a entender a mansuetude do passado, a orientação segura que Jesus nos deu, o caminho que Jesus nos apontou. Cada vez que nós abrimos uma página da doutrina espírita, ela está nos falando com o mesmo carinho com que Jesus nos falava, nos falando da bondade de Deus, nos falando das possibilidades que todos nós temos. Por isso nós podemos dizer que Jesus foi para nós o mestre que nos apontou o caminho, e Allan Kardec é o amigo querido que nos aponta as possibilidades de percebermos os caminhos que Jesus nos deixou, porque a doutrina espírita traz Jesus de volta. Ela nos orienta, ela nos encaminha, nos ajuda. Então a nossa proposta é que nós pudéssemos ter sempre em nossa mente de que não estamos desprovidos de uma orientação diante das nossas necessidades, das nossas indagações ou das nossas lutas. Nós podemos recorrer às lições da doutrina espírita, podemos voltar os nossos olhos para as lições de Jesus que são explicadas com tanto carinho e sentiremos que Deus nos atende através desse recurso. Porque quando o ente querido parte para a vida maior, a doutrina espírita explica que ele continua a sua jornada e nós nos lembramos de Jesus, que demonstrou a imortalidade da alma quando voltou ao terceiro dia, depois da crucificação, para demonstrar isso para nós. Quando nós olhamos a vida e percebemos com quantas riquezas Deus a constituiu, nós vemos a doutrina espírita nos ensinando a pluralidade dos mundos habitados, a bondade divina sempre criando para o bem, para o progresso. E nós lembramos que Jesus também nos ensinou isso quando dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando nós vemos a doutrina espírita nos ensinar a importância de sermos corações caridosos, compassivos, amorosos, nós nos lembramos da lição que Jesus nos ensinou: fazei ao próximo o que gostaria de receber, amai ao próximo como a si mesmo. E assim nós vamos percebendo que aquele mestre querido volta nas lições do Espiritismo para continuar orientando nossa vida, para nos ajudar a viver. Então nós podemos dizer que a doutrina espírita nos consola nas nossas dores, mas ela também nos renova a cada momento que nos ensina a viver melhor. Por isso, quando nós abrimos a nossa reflexão de hoje, nós lembrávamos a recomendação do avô para o neto: seja como for a sua vida, não se esqueça do endereço certo, do endereço de sua casa, não se esqueça do rumo certo. Nós podemos dizer que essa recomendação também vale para nós. Às vezes a nossa vida apresenta muitos desafios. Às vezes nós temos dificuldades. Nem sempre acertamos, muitas vezes choramos, às vezes sorrimos. Mas nesses momentos é necessário que nós nos sintamos acolhidos e amados por Deus, que nos apresenta o roteiro certo, mostrando-nos que nós também temos o rumo e a diretriz segura para nos conduzirmos melhor. Então que nada roube de nós a esperança em dias melhores, em tempos mais felizes. Que nada nos tire a certeza de que Deus nos quer para a felicidade e que mãos amigas estarão sempre nos ajudando. Mas tenhamos em mente algo mais. Sempre que nós tivermos necessidade de uma orientação ou de uma diretriz, nós podemos abrir uma página da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outras obras, e veremos a recomendação segura que nos ajudará a viver. Às vezes, quando não sabemos como agir ou quando tudo parece perdido, nós abrimos uma fala do Evangelho e vemos Jesus dizendo: mas se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará.
E encontramos os espíritos amigos recomendando a coragem da fé, falando da fé, mãe da esperança e caridade, nos mostrando a importância de ter fé. E nós percebemos o quanto essa proposta é atual. Noutros momentos, quando os relacionamentos se tornam difíceis, às vezes tem aquela dor do sentimento por algo que aconteceu. Jesus vem nos falar da necessidade do perdão, a necessidade de não cultivarmos esses lixos emocionais. E encontramos também o Evangelho segundo o Espiritismo nos lembrando essa proposta, para que possamos seguir mais leves, com uma bagagem menos pesada e com mais possibilidades de felicidade. Quando nós temos tanta vontade de ser úteis e não sabemos exatamente como, nós vamos encontrar Jesus dizendo: faça ao outro que gostaria de receber. E encontramos a doutrina espírita nos recomendando ser úteis, nos falando da beneficência, nos falando da caridade, nos falando da lei de amor. Então, sempre que necessitarmos de uma orientação, nós podemos voltar os nossos olhos e o nosso coração para a proposta que chega até nós na doutrina espírita e agradecer a Deus por ter colocado em nosso caminho esse esforço que Allan Kardec fez e que reuniu nas obras básicas que trazem para nós Jesus de volta. Desejamos imensamente que a sua vida tenha sempre um rumo certo, quanto a minha tenha, de todos nós possa ter um rumo certo. Que nunca nos esqueçamos do endereço, das referências que fazem de nós uma pessoa melhor. E, sobretudo, que possamos seguir sabendo, há uma luz a guiar os nossos passos para que possamos seguir felizes, fortes e firmes. Muito obrigada por sua atenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre e te faça sempre feliz.